como é que está, né, a administração de Álvaro Damião, ele que é líder de governo. É um prazer estar com o senhor aqui hoje, Bruno, nessa edição do programa, do Café com Política. Eu queria que o senhor começasse falando com a gente desse momento mesmo da Câmara. O senhor está no seu quarto mandato? Sim, o quarto mandato. Quarto mandato como vereador consecutivos, né? Nós tivemos uma lacuna aí em 2016 a 2020, eu não fui eleito à época, e depois em 2020 nós ganhamos a eleição novamente. Mas juntando aí, são muitos anos, né? Sim. Décadas aí já de Câmara. Como que o senhor vê hoje esse momento da Câmara? Eu queria começar perguntando essa questão de um debate ideológico, né? O senhor que começou lá atrás, mudou muito o perfil, assim, atualmente acaba que alguns projetos de interesse da cidade, eles acabam sendo jogados de lado por causa dessa disputa de ideologia, esquerda, direita, centro. Como é que é isso? Ô Cíntia, primeiro, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez com vocês no Café com Política. E eu costumo dizer que eu comecei na política no mundo analógico, né, lá com meus 28 anos, no primeiro mandato, em 2009, na gestão do ex-prefeito Márcio Lacerda. E hoje eu acompanhei muito de perto na Câmara a transformação que a Revolução Digital trouxe, né, para o debate político também ali dentro. Na época que eu comecei, você não tinha rede social, né, os atendimentos eram todos, as demandas chegavam todas via telefone, via, né, atuação presencial dos moradores que batiam na porta do gabinete. Tinha fax aí. Tinha fax. E hoje em dia, né, você é acionado quase que 24 horas por dia pelo WhatsApp e pelas outras redes sociais que a gente acaba tendo que ter para dialogar com o cidadão. Então isso é positivo, porque aproximou o cidadão dos mandatos parlamentares, ou seja, a pessoa consegue ser ouvida pelos deputados, pelos vereadores, enfim, pelos parlamentares, mas trouxe um desafio novo também, né? E em relação a essa polarização que se acentuou de alguns anos para cá, isso então vem muitas vezes sendo inclusive cortina de fumaça para problemas reais da cidade, né? Não só da cidade, mas do país também. Você muitas vezes põe um tema para ser debatido que, na minha opinião, por exemplo, ele não é o tema central que precisava ser debatido numa campanha eleitoral muitas vezes, né? E isso tem acontecido e dá engajamento nas redes, né? As pessoas fazem isso de forma deliberada, né? Os grupos antagônicos aí do poder hoje na política nacional, né? Da extrema esquerda à extrema direita, tentam o tempo todo fomentar esse tipo de debate, mas que eu acho que ele é muito pouco produtivo para o debate verdadeiro que importa para o cidadão. Como reverter isso, hein? Se eu tenho alguma ideia? Porque isso acontece na Câmara, né, municipal, na federal, no Senado. Como que a população pode, talvez, escolher, não pelo ideológico, mas exatamente pelo que, né, o político ele pode fazer por ela, né? É verdade. Eu acho que na eleição passada a gente teve o ápice disso, assim. Mesmo que a gente ainda tenha um ambiente muito polarizado, eu percebo, né, no dia a dia com as pessoas, quando a gente anda nas ruas, conversa, que há uma tendência de equilíbrio em relação a isso. As pessoas estão vendo que a internet muitas vezes não retrata, né, a realidade, né, assim, que um perfil de um parlamentar, de um político que fica o tempo inteiro esbravejando e xingando quem é adversário dele, enfim, defamando, que isso não resolve o problema de verdade da vida dela, né? A pessoa que muitas vezes está numa região desassistida de infraestrutura, de saneamento, ou precisa de uma reforma numa escola, que isso não vai resolver esse problema, né? Isso vai gerar um ambiente de discussão, de debate, de nós contra eles, mas na prática isso é muito pouco resolutivo, na minha opinião. E o senhor, esse ano é um ano eleitoral, o senhor é pré-candidato já, deputado estadual? Isso, pré-candidato. Eu tive a oportunidade de me candidatar apenas uma vez a deputado estadual, por me dedicar mesmo assim à Câmara Municipal e procurado por nossos apoiadores, pessoas que acreditam no nosso trabalho e pelo nosso partido, nós resolvemos então encarar esse desafio. E vamos aí, estamos caminhando, se Deus quiser, vamos chegar lá. E a gente até conversava aqui, vereador, um pouquinho antes da entrevista, em relação a um grande número de vereadores, né, que vão se candidatar. Dos 41 aí, parece que mais da metade deve estar na disputa, ou para deputado estadual, ou para deputado federal. Como que é isso? Eu tenho um número geral, se é esse mesmo, e por que essa disputa, né, sair do Legislativo Municipal?
Historicamente, né, você tem um percentual interessante de vereadores de Belo Horizonte que conseguem atingir uma cadeira na Assembleia. Né? Belo Horizonte é a cidade mais importante do estado, né? O maior número de eleitores estão concentrados aqui. Então, naturalmente, lideranças surgem a partir da Câmara Municipal. E hoje a gente vive um momento de estímulo também por parte dos partidos, né? Com a cláusula de barreira, com a cláusula de desempenho hoje posta pela lei, os partidos precisam atingir coeficientes de votação importantes, sobretudo nas candidaturas a deputado federal. Então, muitas vezes o próprio partido estimula os vereadores, mesmo aqueles que não estão no planejamento inicial de serem já candidatos a deputado federal, estimulados pelo partido, eles acabam sendo, né, para poder, obviamente, sempre acreditando numa possibilidade, mas muito para ajudar também os partidos a atingirem essa cláusula de desempenho. O senhor tem esse percentual mais ou menos, assim, mesmo que por alto? Nesse percentual que você falou, o último levantamento que a gente fez, 60%, era mais ou menos isso. Que vão se candidatar a algum cargo. O que a gente, como cidadão, assim, vê, e pegando a opinião do senhor, a gente teme que, às vezes, os debates da cidade, eles acabam também ficando em segundo plano, porque a gente teve eleição em 2024. No início do ano passado, a gente já sabia quem ali dos eleitos ou reeleitos que já seriam candidato a deputado. Então, é como se passasse os 4 anos aí já trabalhando, talvez, para uma reeleição ali para vereador, mas antes desses 4 anos já estão ali nos 2 anos trabalhando para a eleição como deputado. Isso não acaba atrapalhando? Ou, de certa forma, isso pode estimular também a pessoa querer aparecer melhor ali com o trabalho dela para ela conseguir ser mais, né, um nome mais forte aí para concorrer no estadual? Eu acho que é legítimo as pessoas que estão na política ou que estão fora dela também quererem se candidatar e querer se colocar, né, numa situação de disputa eleitoral. O calendário eleitoral permite isso, eleição de 2 em 2 anos, né? Eu acho que não é o ideal, mas no Brasil é assim que funciona. Então a gente acaba passando por isso. O mais importante diante disso tudo é não deixar projetos importantes na Câmara de serem votados em função de período eleitoral. Então esse cuidado, a gente sempre faz esse reforço em pedir aos colegas no Colégio de Líderes, né? A própria mesa cuida disso também, para que a gente consiga manter uma rotina de votação, mesmo, né, num período eleitoral, mesmo lá em agosto, setembro, onde a eleição de fato começa. Esse eu acho que é o principal desafio e, assim, a obrigação, né, do parlamentar é estar lá para poder votar os projetos. Então a gente tem que cumprir bem essa obrigação. Eu quero falar daqui a pouquinho sobre, né, os projetos, o que na opinião do senhor é prioridade, que deve ser prioridade, mas antes eu queria ainda falar um pouquinho assim, sobre a Câmara em si. A gente vive um momento também de diferentes gestões da Câmara, e eu queria que o senhor nos falasse isso, o que a presidência Juliano Lopes tem de melhor ou de pior em relação a Gabriel Azevedo, né? A gente acha que está um momento mais tranquilo na Câmara, o Gabriel sofreu ali 2 processos de cassação, então foi um agito ali, mas o que o senhor vê assim, comparando as 2 gestões? O que a cidade ganhou ou perdeu? São perfis diferentes, né? O Gabriel iniciou o mandato dele como presidente de uma forma muito tensa, né? Tensionando muito com o executivo, mas terminou de uma forma muito respeitosa, né? Inclusive eu era líder de governo do ex-prefeito Fuad e nós conseguimos avançar em praticamente todos os projetos que o executivo enviou. O Juliano já tem um perfil mais conciliador, né? Então ele consegue dialogar tanto com a direita, a esquerda, com o centro, para que a gente tenha um ambiente, um dia a dia na Câmara e também com o Executivo, que é importante, mais sereno, vamos dizer assim. São perfis diferentes, mas hoje a gente vive um momento institucional de relação entre os 2 poderes melhor, e eu acho melhor para a cidade, inclusive. Porque tem menos briga,